Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula 1 de História Geral, aqui do Triálio Concursos, cujo tema será a sociedade feudal. Bom, o que a gente tem que começar compreendendo do que seria essa sociedade feudal são seus antecedentes, ok? O processo que levou ao feudalismo, que certamente é um termo que todo mundo já ouviu falar no ensino fundamental, no ensino médio, e é um dos requisitos do concurso, ele não surgiu de uma lógica de um ano ou um século. Ele foi um processo, ok? E esse processo ele vai se iniciar lá no declínio do Império Romano, que é um conteúdo que o nosso concurso não pede, então nós não vamos ficar aqui né, tratando dele, porque não é esse o objetivo. Mas a gente tem que entender um pouco desse declínio do Império Romano para poder compreender os antecedentes do que seria essa chamada sociedade feudal, certo? Quando o Império Romano declina, ou seja, né, tem ali o seu, o seu enfraquecimento, isso vai ocorrer por diversos fatores e dentre eles por conta das chamadas invasões germânicas ou invasões dos povos bárbaros, também pode aparecer dessa forma, tá? Tanto invasões germânicas, que é o nome mais atual que se utiliza, mas também invasões bárbaras pode aparecer na prova, tá? Então fica ligado ali para os dois termos. Essas invasões vão ser uma das responsáveis pela desagregação do Império Romano, formando assim reinos e dinastias numa Europa que antes era toda governada, toda administrada, toda dominada pelo Império Romano, né? A parte ocidental desse Império Romano declina, cai por conta dessas invasões, e a parte ocidental passa então a ser constituída agora por reinos, tá? Que vão ter na questão agrária o seu ponto econômico mais importante. Tem o Império Romano do Oriente, que é uma outra questão que a gente não vai entrar agora e não vai entrar muito, ok? Vamos dar uma olhada então, já que estamos falando em antecedentes, certo? Nesses antecedentes da sociedade feudal depois que o Império Romano declina e antes, efetivamente, do feudalismo surgir como sistema. Nós estamos falando, então, da chamada Alta Idade Média, ok? Esta Alta Idade Média, os historiadores comumente colocam do século V ao século X. E o que nós chamamos de Baixa Idade Média, comumente os historiadores colocam como do século X, XI até o século XV, ok? Durante essa chamada Alta Idade Média, nós vamos ter a formação de alguns reinos e dinastias que vão galgar os caminhos para o feudalismo, tá? Assim que o Império Romano declina, a gente vai ter ali, a partir do século V, depois da Era Cristã, até o século VIII, a chamada dinastia merovíngia, certo? Com a desagregação do Império Romano, os francos eram um dos povos bárbaros, eram um dos povos germânicos, os francos se expandiram pelo ocidente europeu e se destacaram entre os povos germânicos, o que eu falei para vocês, aqueles que podem ser chamados de também povos bárbaros, certo? Os francos foram uma das únicas sociedades germânicas ou bárbaras que realmente conseguiram uma pujança na Idade Média, criando então um governo próprio, uma dinastia própria, chamada dinastia merovíngia, certo? Essa dinastia foi responsável por algumas questões, como o fortalecimento dos palácios e a hereditariedade de poder, tá? Os palácios, o local de moradia dos nobres e governantes merovíngios passa a ser um centro político e econômico, tá? Das terras que eram administradas, certo? E o poder passa a ser colocado de pai para filho ou de parente para parente, mais ou menos como ocorria no Império Romano, né? Então aí a gente já tem algumas características do que seria, da construção do que seria esta sociedade feudal. Então a dinastia merovíngia, ela chega até o século VIII, depois da Era Cristã, né? Ao declínio da dinastia merovíngia e a ascensão de uma outra dinastia, a dinastia carolíngia, que vai desse século VIII até o século IX, depois da Era Cristã, ok? A dinastia carolíngia, ela vai ficar muito conhecida pelos acordos que fizeram com o papado, né? Ou seja, com o Papa,
com a Igreja Católica, né? O cristianismo, então, vai passar a administrar as terras e também a ter poder político junto aos carolíngios, né? O cristianismo que existia lá desde o Império Romano vai passar, então, a ter um poder muito maior durante a dinastia carolíngia, e isso também é a característica do feudalismo, né? Nós vamos ver mais para frente que a Igreja Católica ela vai ter muito poder e muitas terras, muito dinheiro, durante o sistema feudal, né? Então, com acordos que fortaleceram o papado, no século VIII se formaram os carolíngios, certo? Os carolíngios tiveram como principal representante Carlos Magno, ok? Importante esse nome, tá? Esse nome pode ser que caia, certo? Se cair algum assunto sobre esse período, porque foi Carlos Magno o responsável por expandir o reino carolíngio, né? E expandiu tanto por todo o ocidente europeu, né? Que ao mesmo tempo que ele expandia, ele iniciou a fragmentação de sua administração. O reino ficou muito grande, os donos de terras locais ficaram cada vez mais fortes e mais poderosos economicamente. Quando Carlos Magno morre, o reino é dividido, né, para os seus filhos, e cada vez há uma divisão maior, até que se chega então a características do feudalismo, né? O feudalismo, que nós vamos ver depois certinho esse sistema, ele não é nada mais que o poder que cada vez maior dos proprietários de terras em reinos extremamente grandes e fragmentados, como foram os carolíngios, por exemplo, né? Isso faz com que o poder central, o poder de Carlos Magno e depois os seus filhos, principalmente seus filhos, perdesse com essa expansão do reino, e os donos de terras locais ficassem cada vez mais fortes, ficassem cada vez mais poderosos. No feudalismo, o rei nunca deixou de existir, ok? Mas ele perde grande parte do seu poder central, ele perde grande parte da sua centralização de poder para os donos, para os proprietários de terras, que ficam cada vez mais fortes, porque afinal de contas detêm o poder econômico na época que era a terra, tá? E isso tem início lá na dinastia carolíngia, ok? Então, com o enfraquecimento dos reis carolíngios no século IX, aquilo que eu estava dizendo, devido a brigas por territórios que resultaram no Tratado de Verdun, tá? O Tratado de Verdun foi um tratado assinado em 843, tá? Já da nossa era, que estabeleceu a divisão do império, tá? E também isso fez com que o enfraquecimento dos carolíngios acabasse acontecendo, porque uma vez dividindo o império, os poderes centrais dos filhos de Carlos Magno ficam enfraquecidos e os poderes locais dos donos de terras fica cada vez mais latente, mais evidente, né? Então, isso fez com que enfraquecesse os reis carolíngios. Também devido a saques realizados por vikings, né? Esvaziou-se o poder real e reforçaram-se poderes locais, né? Então, devido a um império fragmentado, com menos defesas centrais, houve saques de algumas sociedades, como os vikings, né? A divisão desse grande reino carolíngio, e isso acaba por enfraquecer o poder central e reforçar os poderes locais, tá? Nascendo, então, o que a gente chama de feudalismo ou sistema feudal. Vamos lá, de uma forma muito clara e muito objetiva, saber o que é esse feudalismo, qual é a definição de feudalismo. Feudalismo é um sistema social, ok? Que engloba questões econômicas, questões culturais, relações, tá? Que predominou na Europa Ocidental entre o século X e o século XIV. Já tinham resquícios de feudalismo antes do século X? Já tinham. Continuaram resquícios de feudalismo depois do século XIV? Continuaram. Mas o sistema feudal como ponto nevrálgico do ocidente europeu, é bom lembrar que estamos falando de Europa, tá? Ele vai do século X ao século XIV. E aí, durante esses séculos é que ele estava mais fortalecido, e é que a gente percebe como vigorava esse sistema, né, social na Europa. Ele é derivado da palavra feudo, ok? Que feudo não é nada mais do que como eles chamavam os espaços de terras,
Tá? Então, com uma Europa cada vez mais fragmentada, com o poder central cada vez mais diminuído e o aumento do poder local desses donos de terras, cada proprietário de terra era um proprietário de feudo, ok? Por isso eram chamados de senhores feudais e o sistema era o feudalismo. Existiam feudos pequenos e existiam feudos imensos, certo? Além dos feudos administrados pela Igreja Católica. Então, feudo é um espaço de terra, ok? E, então, esse sistema feudalismo é derivado da palavra feudo e consistia em um sistema baseado na terra, ok? Cujo dono, para assegurar a posse, firmava alianças pessoais por meio do juramento de fidelidade. O que acontecia? Às vezes um senhor feudal tinha uma terra, né, grande, ele não iria conseguir administrar essa terra toda, e nós estamos em uma Europa que tinha muita gente sem terra. Os donos de feudos eram a minoria da população. E a população precisava de terras para plantar, porque a terra era o grande poder monetário da época. Então, esse senhor feudal, este proprietário de terras, tá, que poderia ser um nobre, ele passava a ceder parte da terra a pessoas que iriam administrar, cultivar e dar parte do cultivo para esse senhor feudal, né? Por meio do juramento de fidelidade. Aquele que doava o feudo era chamado de sucerano, certo? Enquanto que recebia passava a chamar-se vassalo, ok? Tá? Nós temos o sucerano, tá? Que é aquele que doava parte do feudo, e nós temos o vassalo, que é aquele que não tinha terra e recebia uma parte do feudo para poder se sustentar e sustentar a sua família, ok? E aí nós temos nessa imagem aí um pouco do que seria essa sociedade senhorial ou sociedade feudal, ok? Era uma sociedade considerada tripartida, organizada em 3 ordens, tá? E ela era hierarquizada, certo? Ou seja, tinham ordens com mais poder que outras ordens, né? E era o que nós chamamos também de sociedade estamental. Por quê? Porque dificilmente ou quase não se viu mobilidades sociais. Alguém que nascia povo, que nascia camponês, que nascia servo, provavelmente morreria servo, mesmo se conseguisse juntar alguma coisa, o que era difícil, ao longo da vida, né? Quem nascesse nobre, morreria nobre e tudo mais. Então nós temos aí essa pirâmide social que a gente pode olhar lá na ponta o rei. Como eu disse para vocês, o rei nunca deixou de existir efetivamente, né? E ele tinha um poder, obviamente, porque ele ainda detinha o poder o poder hereditário, era ele que ele recebia do seu pai o poder e passava para o seu filho, mas ele não tinha decisão, um poder de decisão grande nessa ordem feudal aqui, né? Nós vamos ter 3, então, camadas sociais que vão vigorar nesse período do feudalismo, ok? A primeira delas, e que está mais em cima, é o clero. O clero é a chamada Igreja Católica, ok? Depois, embaixo, nós temos a nobreza, qual se incluía os proprietários, os donos de terra, os donos de feudos, certo? E também cavaleiros que protegiam esse feudo, que viviam do militarismo. E abaixo nós temos ali o povo, o camponês, aqueles que vão trabalhar nas terras dos senhores feudais ou que vão viver de algum outro sistema dentro do feudalismo, né? E aí a gente reparando essa pirâmide, a gente pode pensar, nossa, mas a clero, a Igreja Católica, ela está acima da nobreza, né, dos próprios donos de terras e dos cavaleiros? Como assim? A Igreja era mais forte do que o próprio poder econômico feudal? Sim, porque, primeiro, como eu disse, a Igreja Católica tinha muitas terras. Ela mesma era detentora de terras. A Igreja Católica, os senhores feudais faziam doações, pagavam o dízimo à Igreja Católica em forma de terra. E isso fez com que a Igreja Católica ficasse detentora de um poder econômico muito grande, tá? Então isso a equiparava muitas vezes aos nobres. Só que, além de tudo, a Igreja Católica tinha um poder ideológico, o poder da fé, certo? Ela tinha o poder de disseminar, de espalhar o catolicismo por toda a Europa, né? E de espalhar também esse catolicismo principalmente pela população.
pelo povo, né, explicando que a condição de servo, a condição de atrelado à terra, era uma condição de Deus, que não era para se lutar contra isso, que não era para se brigar contra isso. Então ela possuía um poder, além do poder econômico das terras, um poder político e ideológico grande, tá? A partir do momento que ela era responsável pela fé, era responsável por aclamar a fé de toda a população, tá? Então isso transformava a Igreja Católica, inclusive, mais forte que os próprios senhores de terra. Vamos falar um pouco, então, um pouco mais, esmiuçar um pouco desta sociedade, né, que se forma aí durante o período feudal, né, que nós chamamos de senhores e camponeses. Primeiro nós temos os chamados senhores de terra, ou senhores feudais, ou nobres feudais, enfim, pode aparecer ali de vários nomes, ok? Os senhores de terras eram nobres, grandes e pequenos senhores, tá? Tinham, como eu disse, tinham feudos que eram imensos, tinham feudos que eram menores, e também eram cavaleiros, tá? Combatentes armados, certo? Então muitos, por exemplo, tinha ali um nobre com uma terra, a sua prole ou parte da sua família, os homens, né, se dedicavam aos combates armados, né, a pilhagens, a agregar mais riquezas ao feudo e também à proteção. Os senhores de terra protegiam a comunidade, né, eles cuidavam da justiça e da vigilância dos servos. Os servos eram aqueles camponeses que trabalhavam nas terras do senhor feudal, ok? Além de deter um modo de produção econômica. Então, o senhor da terra, o nobre, ele tinha direito à terra, ele tinha direito à parte do que os seus servos produziam, né? Ele detinha o modo de produção econômica, certo? Ele deveria ter uma estrutura do feudo para vigiar os seus servos, né? Mas, por outro lado, dentro desse acordo de sucerania e vassalagem, o senhor de terra como sucerano, ele tinha algumas obrigações para com os servos, né? Uma delas era proteção. Proteger a comunidade, então, os feudos, os castelos onde eles viviam, que eram um ponto central da administração daquele feudo, eles eram fortificados quando haviam pilhagens, invasões, esses servos iam para as terras, para dentro da terra, para dentro do castelo ou dos muros, né, construídos pelo senhor feudal. Então tudo isso fazia com que o senhor feudal tivesse estas obrigações para com o servo. Também tinha que zelar pela religião dos servos, né, normalmente os feudos tinham uma igreja, e para que os servos pudessem ouvir a palavra pelo menos um dia na semana, né? Então, abaixo dos senhores de terra, nós temos ali os servos, que são camponeses presos à terra, ok? Que cultivavam terrenos recebidos de um senhor em troca de proteção, aí como eu estava dizendo, o direito de usufruir parte da produção. Os servos eram aqueles sem terras, que acabavam se submetendo a essa relação do feudalismo para poder ter pequenos terrenos para cultivar a terra, eram recebidos dos senhores, eles recebiam também a proteção, usufruíam parte da produção, mas eles tinham que dar parte desta produção ao senhor feudal, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? A gente vai ter também ainda pequena essa camada social, tá? Ainda nascente, mas eram os burgueses, certo? Os burgueses, quando eles nascem, quando eles se formam, eles são normalmente servos fugidos, ou mesmo homens livres, que nunca foram servos, né? Que dependiam da proteção dos senhores da terra. Eles desempenhavam nas cidades a função de mercadores, artesãos, açougueiros, e alguns chegavam a ser donos de hospedarias, e alguns chegaram a ser até banqueiros, tá? Esses burgueses, ainda no período da Idade Média, do feudalismo, como nós estamos dizendo, eram poucos, eram habitantes das cidades, homens livres ou servos que acabaram abandonando tudo, mas normalmente homens livres que não se atrelaram à terra e dedicavam a pequenos negócios na cidade, tá? Nas cidades, nessa época que estava o início da formação dos chamados burgos, que era a formação das cidades no final da Idade Média, no que nós chamamos de Baixa Idade Média. Por isso a palavra burgueses, tá? Alguns deles chegavam até a ter negócios e prosperar. Tá? Então era uma nascente camada social que nós vamos ver melhor nas aulas que vêm. Tá? A gente vai ter também, dentro dessa sociedade de senhores e camponeses, os vilões. Eram camponeses livres, tá? Ou dependentes de algum senhor, que viviam nas vilas e possuíam pequenos lotes de terras. Existiam vilas de servos,
né, que eles cultivavam pequeninos lotes de terras, muitas dessas vilas estavam dentro de feudos, né? E essas pessoas que habitavam essas vilas eram chamados de vilões. E teremos os escravos, atenção, isso é importante. Não confundamos servos com escravos, tá? Servo era um estatuto social, escravo era outro. O servo era aquele que era atrelado à terra por meio de de um acordo, por meio, ele tinha ali que ter obrigações e também recebia algum usufruto por isso. Os escravos, né, a escravidão, ela era ainda pequenina, tá? Era pequena e restrita. Havia muito poucos escravos no período feudal, mas eles existiam. Tá? Então, se aparecia ali uma questão sobre escravidão no período feudal, dependendo de como ela vem, vocês têm que saber que existiam escravos, muito poucos, mas existiam, né? E normalmente esses escravos dedicavam-se aos afazeres domésticos nos castelos senhoriais. Né? Então, escravos não iam para a terra. Normalmente, eles viviam de trabalhos domésticos, ok? Falando um pouco da questão econômica, a agricultura era a fonte de sustento da maioria da população. Nós estamos vivendo um período extremamente agrário, um período em que a terra era o grande poder monetário, né? Então, a maioria da população, ela vivia da agricultura como o seu meio de sustento. Né? E as propriedades, essas propriedades eram chamadas de, até aqui destacado, senhorio, tá? Eram autossuficientes, ou seja, as propriedades, os feudos, os senhorios, elas produziam, tá? Por meio dos servos, e aquilo mantinha, o feudo mantinha a propriedade, e esses feudos podiam fazer comércio com excedente de produção, com aquilo que era que produziu e sobrou, vamos dizer assim. Vários feudos tinham comércios entre eles, ok? Os servos abasteciam a sociedade e pagavam tributos pelo uso da terra, porque muito se ouve falar, os servos davam parte da sua produção, os servos tinham que contribuir com parte do que cultivavam, mas de que forma, né? Existiam tributos específicos para isso que nós vamos ver. Apesar de escasso, o comércio local era praticado, sobretudo o de artigos artesanais. Existia, então, um pequeno comércio artesanal feito pela nascente camada social da burguesia, que também vigorava nesta sociedade feudal. Vamos dar uma olhadinha, então, aos tributos pagos pelos servos. Porque muito se fala, o servo, como eu disse, dava parte da produção e tudo mais, mas como que era feito? Como que isso era combinado? Como que isso era, inclusive, já que os senhores feudais detinham o poder da justiça, eles julgavam dentro de seus feudos, eles tinham o poder de julgar, como que isso era colocado dentro de uma questão mais legal, né? Existiam alguns tributos que se tinham que pagar. Nós temos, por exemplo, a corvéia. Os camponeses deviam cultivar a terra do manso senhorial. O que é o manso senhorial? A parte de produção dedicada à produção para o senhor, a produção para o feudo. Tá? Tinha uma parte do feudo, da terra, que chamava manso senhorial, onde os servos produziam, certo? E passavam para o senhor feudal. Era chamada corvéia. Eles produziam no manso senhorial de 2 a 3 vezes por semana. Tá, ok? Então, 2 a 3 vezes por semana era dedicado exclusivo ao trabalho para a produção do senhor feudal, tá? Sem ganhar nada por isso, certo? Tudo que produziam no manso senhorial era apropriado pelo senhor. O senhor ficava com tudo o que os servos produziam no manso senhorial, certo? Esta era a corvéia. Tá? Nós temos a talha também, que os servos entregavam ao senhor uma parte de sua produção no manso servil. Se tínhamos o manso senhorial, que era onde produzia somente para o senhor, para os nobres, né, sua família, os seus agregados no castelo, nós temos também um manso servil, que era parte do feudo dedicada à produção para os servos. Os servos poderiam, dentro do manso servil, produzir para eles. Mas olha só, além deles trabalharem de 2 a 3 dias exclusivamente para o senhor feudal, sem ganhar nada por isso, dentro do manso servil tinha a talha, né? Parte do que os servos produziam para eles no manso servil tinha que ser dado também ao senhor feudal. Em geral, o tributo da talha variava entre 30% a 40%. Olha como era alto. Né? Então, além da produção do manso senhorial ser exclusiva para o senhor feudal, a produção no manso servil, de 30% a 40% dela, que era aquela que o servo produzia para sobreviver, tinha que ser entregue ao senhor feudal. Tá? Nós temos também as banalidades, tá? Que eram imposto
que os servos tinham que pagar para utilizar as instalações da reserva senhorial, como o forno e o moinho, por exemplo. Se esses servos plantassem trigo e quisessem transformar esse trigo em pão para vender no comércio local, ali entre um servo e outro, nas vilas e tudo mais, para usar esses benefícios que estavam dentro do feudo, precisava-se pagar por banalidades, né? Eles entregavam ao senhor uma parte do que era produzido, seja do pão, seja da cerveja, seja, enfim, de qualquer outro beneficiamento que ele tivesse que utilizar ali dos senhores feudais, ok? Então, isso são os principais impostos. Tinha outros impostos, imposto da mão morta, quando uma pessoa morria e tudo mais, mas esses são os principais impostos que eram acordados entre os senhores feudais e os seus camponeses, ok? E os seus servos, certo? Falar um pouquinho da Igreja Católica, a gente já está chegando ao final. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa do sistema feudal, como eu disse, porque além dela deter terras, o que dava a ela dinheiro, né? Ela detinha um poder da fé, ela detinha o poder de manter os camponeses, sempre camponeses, né? Por meio do discurso religioso, ok? Então ela era a instituição mais poderosa do sistema feudal. E ela estava dividida em duas partes, né? Ela se dividia em alto clero, que era o pessoal realmente que decidia, que tinha o poder político, que tinha o poder de decisão sobre as terras, né? O alto clero era composto por bispos oriundos de famílias nobres, né? Uma família nobre, por exemplo, colocava o seu filho, pagava a igreja para colocar um filho no seminário, e ali ele aprenderia, ele estudaria, aprenderia idiomas, aprenderia sobre todo o conhecimento religioso, e se tornaria um bispo, né? Esse alto clero possuía terras, tá? E o alto clero eram os únicos a saber ler e escrever, ok? Alguns nobres sabiam ler e escrever, outros não. Agora, o alto clero sabia ler e escrever, o que detinha a eles um poder muito grande. E também o baixo clero, tá? Que eram párocos que viviam como os camponeses. O baixo clero eram eram religiosos humildes, que normalmente viviam dentro de um feudo, certo? Tinham lá a sua pequena igreja, construída normalmente pelo nobre, pelo senhor feudal, né? E isso faz então com que ele viva uma vida mais ou menos como camponês, né? Ele tenha ali uma vida dentro da vila, né, dos camponeses. Ele era o responsável por cuidar da fé ali daqueles servos, daqueles camponeses, né? Então essa era a divisão aí dentro da Igreja Católica, ok? Nós temos que falar um pouquinho, já chegando ao final, do advento das cruzadas, certo? As cruzadas foi um movimento que iniciou a partir do século XI, tá? A partir do século XI, desenvolveu-se uma atividade mercantil marítima que transformou cidades orientais em frutos de cobiça por parte de comerciantes europeus. Nós estamos falando muito de feudalismo, de Europa Ocidental e tudo mais, mas nós temos que lembrar que o Oriente, os povos árabes e outros povos orientais, eles estabeleciam muito comércio em cidades orientais e em cidades também do Mar Mediterrâneo, norte da África até sul da Europa. Cidades orientais passaram a ser muito prestigiadas e muito cobiçadas por conta de comerciantes europeus, né? As pessoas da Europa, a burguesia nascente e algumas outras camadas sociais que praticavam pequenos comércios. Isso passou a ser fruto de cobiça dessa Europa medieval, que não tinha o comércio como seu ponto econômico principal, né? Mas uma forma de crescer no comércio, de estabelecer o comércio, era chegando até essas cidades orientais, né? Então as cruzadas teve, além do interesse religioso, que normalmente é o que se conhece, ela teve um interesse econômico muito grande, né? A igreja, com o intuito de uma guerra santa contra os muçulmanos e os senhores de terra, empreenderam até o século XIII 8 expedições militares para o Oriente, né? Então as cruzadas, elas tinham um motivo religioso, uma guerra santa contra os muçulmanos que se expandiam cada vez mais, o que ameaçava a força do papado e da Igreja Católica, né? Mas também tinha um interesse comercial ali, também tinha um interesse econômico de controlar as rotas de comércio pelo Oriente, as principais cidades orientais,
certo? De fazer então com que o Oriente pudesse receber produtos, né, da Europa Ocidental. Então, para isso foram feitas as chamadas cruzadas, que tinham como intuito controlar, né, essas rotas orientais. E as cruzadas resultaram em 4 questões principais. Primeiro, o enfraquecimento do sistema feudal, né? Porque muitos nobres se engajaram nas cruzadas e deixaram os seus feudos à mercê, certo? As cruzadas também mostraram que existia uma lógica econômica diferente nascendo, que era a lógica comercial, né, que não era mais tão fundada à terra. Então, com isso, as cruzadas enfraquecem, elas começam a enfraquecer o sistema feudal. Ah, foi as cruzadas responsáveis pelo fim do feudalismo? Não, não foi, tá? Mas a gente pode ver um enfraquecimento desse poder do nobre durante as cruzadas, já que eles todos se direcionaram ao Oriente em busca de rotas comerciais, de terras, de controles e tudo mais, tá? A gente também tem o despovoamento do norte da Europa. O norte da Europa era muito pouco habitado e muita gente saiu rumo a essas cruzadas, né? Deixando durante algum tempo aí desse final de Idade Média o norte da Europa ainda mais despovoado do que era. Tá? Terceiro ponto, a gente tem a recuperação da importância do mar Mediterrâneo e o controle marítimo comercial europeu, certo? O mar Mediterrâneo, os cruzados, eles não conseguem o seu objetivo principal, que é acabar com a religião muçulmana, que é tomar todas as rotas de comércio oriental, que é tornar a cidade de Jerusalém como da Igreja Católica. Eles não conseguem, mas eles conseguem recuperar parte da importância do mar Mediterrâneo para a Europa, né? E esse comércio, então, vai se intensificar, porque a partir do momento que eles começam, as cruzadas empurram os povos árabes um pouco mais para o Oriente, algumas rotas ali mediterrânicas ocidentais passam a ser europeias, né? E isso vai auxiliar o comércio. E quarto, nós temos o aumento do comércio entre Oriente e Ocidente, né? Que embora as cruzadas não foram exitosas no seu ponto objetivo central, isso aumentou a relação de comércio entre Oriente e Ocidente. Certo? Então aí a gente tem os 4 principais resultados das cruzadas. E aí, com isso, a gente termina falando do declínio do feudalismo, né? Quanto tempo o feudalismo passa quando o feudalismo passa a declinar, né, e chegar a seu fim. A gente tem alguns motivos ali centrais. As cruzadas podem ter iniciado esse enfraquecimento, mas elas não foram ponto central. Tá? Os pontos centrais foram esses que nós vamos apresentar a seguir. Primeiro, nós tivemos uma grande fome. Tá? No início do século XIV, a produção agrícola, que já era insuficiente devido ao aumento populacional, né? A população no século XIV, nesses séculos todos, aumentava muito. No século XIV, tinha uma população muito maior do que no início do feudalismo, por exemplo, né? Então, a produção agrícola, que já não era suficiente para toda essa gente, ela sofre sérias baixas. Devido a questões como o esgotamento do solo, se produzia demais, né, sem uma parcimônia, violentas chuvas, clima mais frio, isso, mudanças climáticas que ocorreram aí no início do século XIV, o que desnutriu a população. Muita gente começou a passar fome, gente que antes tinha acesso ao alimento passou a não ter. Isso desnutriu a população e foi um prato cheio para a peste negra, que é o nosso segundo ponto. No final do século XIV, Europa e Ásia Central foram atingidos por uma doença, tá? A peste negra, que é ocasionada por pulgas de ratos que picam os seres humanos, né? E isso dizimou 1/3 da população europeia. Tá? 30 e poucos por cento da população europeia foi dizimada no final do século XIV pela peste negra, ok? Então, isso afetou a atividade econômica, porque a maioria das pessoas que morreram de peste negra eram pessoas desnutridas, que estavam com problemas de dificuldades alimentares, ou sejam, pobres, né? Servos, camponeses. E quem é que girava o motor econômico do feudalismo? Era o servo, era o camponês. Uma vez esse servo morrendo, quem ia produzir para girar o motor econômico do feudalismo? Né? Então isso afetou muito a atividade econômica e causou desabastecimento. Muitas cidades passaram a ficar sem produtos, muitos feudos passaram a não ter mais o que comercializar, o que a consumir, por conta da peste negra. Tá? A gente também tem crises financeiras decorrentes desses fatores, né? Com a baixa na produção, o preço dos cereais, por exemplo, disparou. Trigo, cevada, centeio, que era a base
uma das bases da alimentação europeia, esse preço disparou. Com menos produção, quem tem cobra bem mais caro. Se o produto está mais raro, quem tem cobra mais caro. Né? Então, isso fez com que os preços disparassem, as pessoas não tivessem mais condições de comprar a mesma quantidade de cereal que compravam antes. E além do banditismo que cresceu. Né? As pessoas com fome, as pessoas sem perspectivas de trabalho, muitas delas partiram para o banditismo. O banditismo cresceu muito no Ocidente europeu nesse final do século XIV. A população urbana sofria de carestia, ou seja, de falta de produtos. Alguns banqueiros faliram, né? Lembra que a gente já tinha, como eu disse, os burgueses já tinham alguns que conseguiram criar pequenos bancos ali nas cidades. E os senhores feudais passaram a explorar cada vez mais os seus servos. Né? Os servos que sobraram tinham que trabalhar cada vez mais para manter a produção mais ou menos no mesmo nível de antes. Né? A gente também vai ter como fator do declínio do feudalismo a Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453. Né? Foi entre França e Inglaterra e destruiu campos cultivados e fez com que os tributos tivessem que ser aumentados para conseguir, para esses países, sobretudo a França, né? Conseguir uma melhor receita para poder aplicar na guerra. Então, sem comida, com mais trabalho, tributos aumentados porque os países entravam em guerra, né? Isso chega-se, então, a um colapso do sistema feudal, ok? E a gente vai ter também algumas revoltas que contribuíram em partes para esse fim de feudalismo, né? Como os Jacqueries, por exemplo, que era um grupo de camponeses franceses que se organizaram para queimar castelos e matar nobres. Era um grupo de camponeses que não aguentava mais o arroxo, que não aguentava mais ter que trabalhar cada vez mais. Eles se organizaram, então, e queimaram castelos e se organizaram para matar os nobres. Enfim, uma atitude extremamente radical, extremamente desesperada de grupos de servos aí na França. Né? Nas cidades, como Paris, por exemplo, que era uma cidade relativamente grande na época, trabalhadores arruinados pela crise armavam-se e tentavam tomar o controle de suas urbes. Certo? Todos os movimentos foram violentamente reprimidos, ok? Então, todo esse colapso social que a gente viu, que a gente percebeu aí nesse final de feudalismo, vai fazer com que o feudalismo decline e que uma nova atividade econômica entre em vigor na Europa, certo? Mas aí já é um tema para uma próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham todos um bom estudo.